Olá, tudo bem? Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário bíblico. Dessa vez nós vamos falar sobre Abraão, só tem que Abraão são 14 capítulos, então a gente não vai poder falar num vídeo só. Comentário passado nós falamos sobre a Torre de Babel, no capítulo 11 do livro de Gênesis. E nós vamos continuar a nossa história a partir do capítulo 11, do versículo 26 em diante, falando da genealogia de Sem, que vai chegar até Terá, e Terá vai ter alguns filhos, e inclusive um desses filhos tem o nome de Abrão, que moravam ali na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, uma região próxima ali da Torre de Babel. E Terá tem um filho chamado Arã, Naor e o outro filho chamado Abrão. Esses três filhos, um deles falece ou morre nessa cidade, Ur dos Caldeus, uma cidade onde cultuavam a deusa Lua, Inclusive seu pai e os seus parentes a cultuavam. No livro de Josué, nós vamos ali no capítulo 24, versículo 2, nós vamos ver que Josué fala sobre a família de Abrão, que são os antepassados dele, que adoravam outros deuses. A genealogia de Abraão, ela vai chegar até Jesus Cristo, ou seja, a descendência de Sem vai chegar até Jesus Cristo. E por isso Deus vai e chama Abraão para que fosse pai de várias nações, inclusive dos árabes, dos judeus e dos cristãos. São três religiões monoteístas que são gerados através de Abraão, cujo nós chamamos hoje de pai da fé. Paulo fala que aqueles que creem em Jesus são filhos de Abraão. Algumas expressões do Novo Testamento sobre filhos de Abraão, inclusive tem uma mulher que lava os pés de Jesus. Jesus fala que ela era filha de Abraão, mas filha de Abraão por causa da fé, E Abraão ele vai e abençoa todas as famílias da terra. Nós vamos ver isso também. Então, no versículo 26 do capítulo 11, fala o seguinte: Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. Arã é o nome do filho que morre em Ur dos Caldeus, antes do seu pai. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã e gerou a Ló. Ló também é um personagem conhecido, que a gente vai ver lá para frente. Sua esposa se transforma na estátua de sal por desobedecer a Deus, no sentido de olhar para trás. Os anjos pegam pela mão de Ló e as suas filhas e a sua esposa para que eles saíssem da cidade que seria destruída, e ela olha para trás, desobedecendo, se transforma em estátua de sal. E sair lá para frente também. Em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo, ou seja, morre um filho, aqui fica um pai abatido, triste, e ele tem uma ideia, vamos sair dessa cidade. Tomaram para si mulheres, a mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Sarai ou Sarai, ela era estéril. Então era um problema para Abraão isso, porque ele deveria deixar os seus bens para algum herdeiro. Ele tinha um criado chamado Eliezer, e a intenção dele era deixar todos os bens para esse criado, justamente porque ele não tinha herdeiros. Mas Deus tinha outros planos para Abraão. Ele queria que de Abraão surgisse a geração que ia abençoar todas as nações da terra. Nós vimos que houve um juízo ali no capítulo 11, que Deus separa aquelas pessoas. Mas aquelas pessoas estavam corrompidas, elas se separaram
Mas, pelo que a gente vê aqui, eles continuaram fazendo suas perversidades, e aí Deus escolhe um homem para que faça essa missão de abençoar as outras pessoas através da vida dele. Terá tomou Abraão seu filho, e Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então eles tinham uma direção, eles estavam indo para a terra de Canaã. Por que a terra de Canaã? Porque a terra que manava leite e mel, a terra próspera, né? Apesar que a cidade que eles estavam também era uma cidade grande. Mas dizem que essa cidade estava em crise, né? E eles resolvem sair dali. Alguns dizem que ele estava abatido pelas lembranças do seu filho, resolvem sair de Ur dos Caldeus e param numa cidade cujo nome era o mesmo nome que o seu filho falecido. Ou seja, e ali ele fica, né? Se apega à cidade. Assim é a interpretação de alguns. Outros acreditam que eles tenham batizado aquela cidade com o nome de Harã. A questão aqui é que Terá, pai deles, não consegue mais sair dali, morre com 205 anos e morreu em Harã. Aí começa a história agora, no capítulo 12, do chamado de Abraão para essa missão de abençoar a todas as terras, né? Deus promete a ele a ter uma grande descendência que ele não poderia contar. Mas como ele poderia ter uma grande descendência se ele era casado com Sarai e ela não tinha filhos e não poderia ter filhos? E aí a gente vai começar a ler o capítulo 12, vamos parar no capítulo 12, tá? Vamos mais à frente. Depois a gente lê outros capítulos para o nosso comentário não ficar tão comprido. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vai para a terra que lhe mostrarei. Qual é a ordem de Deus aqui? Sai da sua parentela, ou seja, sai do meio dos seus parentes. Deixa eles aí. Mas Abraão faz uma coisinha ali pequena, ele leva Ló com ele. Leva um dos seus parentes, até porque Abraão não tinha filhos. Vamos, né, cobrir essa lacuna aí com um filho aí, vamos levar Ló junto. E farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o quê? O seu nome. O que Nimrod queria lá na Torre de Babel? Queria que o nome dele fosse engrandecido, mas ele queria engrandecer o nome dele à força. Ele queria que o seu nome fosse glorificado, mas não Deus na vida dele, ele fosse Deus. E aqui a proposta é diferente, né? Lá não houve proposta nenhuma, houve a decisão de um homem, com vaidade e arrogância. Aqui não, Deus resolve engrandecer um homem. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, ou seja, amaldiçoar está em singular. Ou seja, poucas pessoas vão te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Através de Abraão surge aí os povos, os muçulmanos, os judeus, né? Os árabes, os judeus e os cristãos, né? São três religiões monoteístas que surgem através da vida de um homem. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, ele obedece, e Ló foi com ele. Aí Ló vai junto, né? Ele disse para deixar a parentela, aí Ló foi junto. Abraão tinha 75 anos, né? Uma idade bem avançada. A história de Abraão começa aos 75 anos, diferente de outros homens que a gente vê a história do nascimento, né? O caso de Moisés, Jesus Cristo, tantos outros personagens da Bíblia. A história de Abraão não, ele já começa com 75 anos. Samuel, a gente conhece a história de Samuel, de Ana, né? Ele bebezinho ali, nasceu, e a de Abraão é diferente. Aos 75 anos começa a sua história. Nós não sabemos por que Deus o escolheu. Deus, né, deve ter visto algumas qualidades em Abraão, e a gente agora consegue entender por que Deus chama Abraão. E lhe foram acrescentadas em Harã. Então ele sai com algumas pessoas que já foram acrescentadas a ele em Harã, ou seja,
o patrimônio dele estava aumentando, a família dele, os empregados, né? E Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam aquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. E aí deve ter confundido a cabeça de Abraão: como que eu vou ter descendência? Minha mulher é estéril. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor e lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor e depois Abraão partiu dali, indo sempre em direção ao Neguebe. Neguebe é o sul de Canaã. Ele estava indo em direção ao propósito dele. Só tem que no meio do caminho aí, ele era nômade, ele ainda não tinha fixado sua moradia. Eles começam a passar por dificuldades e tomam um novo rumo, né? Eles resolvem ir para o Egito, porque no Egito eles tinham certeza que lá tinha alimento, tinha como eles sobreviverem. E eles vão para o Egito. Só que na entrada do Egito ele resolve fazer o seguinte: olha, ele pega a sua esposa, Saraí, e diz para ela o seguinte: nós vamos falar que somos irmãos, porque quando você chegar no Egito comigo, eles vão querer me matar, porque você é muito bonita, né? E foi isso que aconteceu, porque Abraão e Saraí eram irmãos por parte de pai, né? Não fala aqui com quem o pai tinha casado, nada. Só fala que eles eram irmãos por parte de pai. E aí Faraó, quando vê a esposa de Abraão, né, fica deslumbrado e pega ela para si, né? E em função dessa, digamos, casamento, que não foi casamento, mas seria, ele dá vários presentes para Abraão, né? Dá gados, e aqui fala no versículo 16, por causa dela tratou bem Abraão e veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Ou seja, eles tinham aquele hábito, né, a cultura de pagar o dote, né, pela filha, o prima, o aparente mais próximo, né? Eles pagavam o dote à família. Então Abraão vai e recebe aquilo tudo, aquela grande quantidade de ofertas ou de presentes, né? E aí Deus vai e castiga Faraó, né? E Faraó fala: mas por que tu fez isso comigo, Abraão? Por que você não falou que ela era tua esposa? Pega tua esposa e vai embora. E Abraão sai dali do Egito, né, com muita propriedade, com muito gado. E no capítulo 13 já diz que Ló e Abraão se separam. Se separam justamente porque eles estavam ficando muito ricos, né? Tanto Ló quanto Abraão. E aí a gente vai parando aqui, porque a gente vai fazer esse comentário no próximo vídeo, tá bom? Nós vamos saber por que eles se separaram, para onde foi Ló, para onde foi Abraão, mas a gente fica com essa ideia agora na mente, né? Que o Abraão atende ao chamado de Deus e começa a sua jornada em direção à terra que Deus lhe mostraria. Então vamos ficando com esse comentário. O próximo vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 13 de Gênesis. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e que tudo lhe vai bem. Força, fé e esperança para você. Até o próximo vídeo então.